Você estava, antes da gente começar o bate-papo aqui, você estava comentando uma situação num prédio no qual você não gerenciava a carteira, né? E foi provisionado pelo que cuidava do prédio, ali uma provisão de 8 a 10% de ajuste, e você fazendo uma análise vossa, que você não tinha o dever de interferir, mas você interferiu e fez uma análise que não era 8 nem 10, que era 100 e poucos %. Você pode contar para nós? Sim, esse foi, no mínimo, um dos 3 momentos que realmente marcaram para mim, e ali houve, na prática, um excesso de envolvimento meu, consequentemente um desgaste, mas apesar disso, um resultado muito feliz. Ocorreu que eu fui destacado de última hora para uma assembleia de condomínio, que geralmente são de sábados. A colega gerente da carteira foi destacada por necessidade para um outro cliente. E eu, para aquele momento, habitualmente, eu chegava em média 20 minutos, ou meia hora antes da assembleia, e tinha por hábito fazer uns rabiscos, buscando aí os números reais do condomínio. E naquela época uma grande administradora tinha por processo fazer a previsão orçamentária. Fez a previsão orçamentária, deu um número, ela previu um número, por regra geral, um número bem significante, não chegava na época a 10%, e o meu critério de cálculo, ele pegava os últimos 3 meses de uma forma bem sintética, eu apurei uma necessidade de valor de condomínio daquele momento, ele representava para o mês seguinte, no bolso de quem ia pagar 175% de aumento, que era equivalente a 2 itens. Uma taxa extra igual ao condomínio presente, que 100%, e elevar o condomínio 75%, manter até uma segunda ordem futura. E o síndico, ele era o assinante da conta bancária, portanto o recurso entrava só na conta do prédio, e o síndico era advogado, bem atuante. Quando eu identifiquei esse número, antes de começar a assembleia, eu comuniquei ele. É um síndico que não tinha que passar por ele, é um síndico, um perfil bem controlador. E ele, imediatamente, quando ele tomou conhecimento do número de 175%, ele fez deu uma imagem, demonstrou a imagem de surpresa, e por infelicidade ele tinha enterrado a mãe dele um dia antes. Então realmente o psicológico do cliente, eu acho que não estava dentro do normal. Mas eu coloquei, tranquilizei de que aquilo era uma necessidade, estava identificado com realidade, coisa simples até de identificar. O cliente estava o condomínio estava com contas vencidas e sem caixa nenhum. E ele autorizou eu passar aquilo para a assembleia. Então, neste momento, eu já estava numa fase de vivência em condomínio, onde eu adorava fazer as assembleias de forma em pé, não sei se é esse o termo adequado de falar, que é até para você passar dentro de uma pauta grave como aquela, importante, eu achava até melhor uma forma de passar. E eu particularmente gostava. E eu tive um desgaste de passar. Eu passei por 3 momentos, 3 vezes aquela necessidade, explicando repetidamente, mas por 3 vezes. E durante a assembleia eu conquistei o apoio de uns 2 ou X condôminos, que creio eu que entendiam dos números e perceberam através dos balancetes históricos do condomínio daquele ano, que a necessidade era real. Então eles já tinham manifestado para os outros condôminos que era realmente, que vamos aprovar, porque não tem como fugir. E nessa terceira insistência de passar em favor do cliente, porque se você tem uma necessidade naquele grau de percentual, e você não, como quem está com a missão na mão, era um objetivo, eu convencê-los, ou aprovar ou não, mas porque senão eles voltariam em menos de um mês para tratar da mesma necessidade, porque não havia onde te tirar o recurso, pelo menos de forma natural, de forma normal. E aí me levanta um condômino, um senhor de idade, e ele fez uma afirmação, mais ou menos dizia que eu estava insistindo muito naquele interesse de aumento de condomínio, que realmente era bem significativo,
Ele achava que a administradora estava com segundas intenções, ou mal intencionada. E eu, modéstia à parte, André, eu já estava numa fase da vida onde eu sabia o que eu falava, sabia como falava, eu já tinha uns condôminos ali favoráveis, enfim, eu estava com tudo a favor. E eu ouvi aquele absurdo daquele senhor, então era nítido, como eu te disse alguns minutos antes, ele não sabia o que ele estava falando, eu não estava duelando com pessoas, né, que sabiam, enfim. E eu, Você é profissional e isso acaba... E eu, modéstia à parte, eu baixei um pouquinho o tom. Ele não falou em tom alto, mas eu baixei um pouco mais o tom dele e disse a ele mais ou menos de que eu ia relevar o que ele estava dizendo, porque ele não sabia o que estava falando, ou vice-versa, né? E realmente, era o máximo que eu podia falar. Eu tinha que relevar aquele senhor, ele não sabia. Se eu perguntasse para ele quanto foi o último saldo daquele condomínio, ele não sabia. Então eu tinha que relevar aquela ignorância dele no bom sentido. Se é que existe ignorância no bom sentido. E foi, aquele senhor absorveu, ninguém falou nada, ninguém xingou ele, nem eu. Então aquele senhor, dali 2, 3 minutos, ele sumiu da Assembleia, não vi mais aquele senhor. Resumindo, foi aprovado o número 175%, numa forma de taxa extra, uma parcela /1, e o condomínio elevado a 75%, ninguém mais falou nisso, não tiveram outra Assembleia no mês seguinte, enfim. Mas ali foi um desgaste, como você disse, quando fez a pergunta. O cliente não era da minha carteira, a empresa fez a previsão, mal ou bem ela fez. Eu poderia ter ido com o material, apresentado, não falado nada. Mas eu não, a minha consciência naquele momento não estaria em dia. E você negligenciado, enfim, da sua interpretação da informação. Então, a matemática, ela é... Me senti na obrigação. E é o que eu faço até hoje dentro desse trabalho, que depois nós vamos falar mais. Mas eu sou obrigado. A gente vai, na vida a gente vai caminhando, cada um no seu quadrado, cada um na sua profissão, cada um no seu segmento. E você vai, primeiro que você tem que entender o ser humano. Aí você vai buscar formação para entender, porque ele é bem complicado. Ou você vai peneirando. Quantas pessoas eu já lidei na minha vida? Já lidei com 1000, um exemplo. Eu pretendo lidar com mais 100.000, que é meu prazer.